vai, desculpem, falar um pouquinho da classificação das doenças e condições periodontais. São 3 condições que nem eu falei para vocês logo no início, tá? Eles agruparam tudo em 3 situações. Saúde periodontal, tá? E aí onde a gente, na saúde, a gente pode ter as alterações e as condições que a gente faz. A periodontite, que também está dividida em 3 grandes grupos, e outras condições que afetam o periodonto. Na saúde periodontal, a gente pode ter a saúde gengival e periodontal, obviamente, totalmente saudável. A gengivite, como eu falei para vocês, que agora se dividiu em 2 etapas, em 2 grupos. A gengivite induzida pela placa bacteriana e pelo biofilme, e a não induzida, tá ok? Então, essas aqui são as condições. Vamos falar da primeira, tá? Então, aqui eu achei legal isso aqui, que daqui a pouco eu vou falar. No caso da saúde gengival e periodontal. Então, se o paciente tem ausência de perda de inserção, esse paciente tem saúde clínica num periodonto íntegro. O periodonto dele está normal, não sofreu agressão bacteriana, não teve perda de inserção, não tem fatores sistêmicos interferindo na qualidade do periodonto, não tem traumas presentes, como uma escovação, por exemplo, não sofreu nenhum acidente, coisas assim. Então, paciente saudável. Agora, aqui eu achei legal, porque aqui sempre a gente tinha uma dúvida. Eu achei que isso aqui deu uma boa esclarecida. Nós temos a saúde periodontal com relação a um periodonto reduzido. Então, a gente tem um paciente periodontite estável, que é aquele paciente que foi tratado previamente, está com sucesso, está estável, não apresenta sangramento, não houve diminuição das bolsas, houve diminuição da mobilidade, tá ok? Esse paciente, inclusive, é o paciente indicado para fazer a ortodontia, como o Alex falou, tá ok? E o paciente não periodontite, tá ok? A perda de inserção não está relacionada com a inflamação periodontal. Vocês entenderam a diferença? Então aqui teve inflamação, mas está tratada, e aqui ele não é periodontal, mas ele tem uma perda de inserção não relacionada com a inflamação, como o trauma de escovação, por exemplo. Um paciente que tem trauma oclusal. Trauma oclusal, exatamente. Exatamente. O paciente também teve um abscesso periodontal. Periodontal, alguma coisa do gênero, certo? Então, uma observação importante é isso aqui, ó, que um paciente com periodontite tratado com sucesso continuará a apresentar as consequências irreversíveis da perda de inserção. O que perdeu, perdeu. A periodontia, infelizmente, eu costumo dizer que ela não cura, ela estabiliza, tá ok? Eu costumo dizer isso. Eu falo isso direto, mas também tem um certo, às vezes, algumas pessoas não concordam, mas... mas a realidade é isso. Eu estabilizo. Resumindo, é casamento. É casamento pro resto da vida. O paciente tem que casar. E casamento, quando eu falo casamento por 3 motivos. Eu não curo, eu estabilizo. Casamento porque ao longo 50% é responsabilidade minha, 50% é responsabilidade do paciente. Você está sendo gentil, hein? Eu acho que é 30% a gente, 70% ele. Ele passa 1 hora no teu consultório e o resto da semana em casa. Eu acho que você é do camarada. Eu tô sendo, né? O casamento tá bom comigo, né? Então, o paciente tem que ter a orientação de higiene oral, você tem que parar, explicar, tem que escovar 4 vezes ao dia, tem que usar de 3 a 4 vezes após as refeições e antes de dormir, utilizar o fio dental todos os dias. Se eu for tomar meu banho e não lavar uma parte do meu corpo, eu não tomei banho. Então, o fio dental é importantíssimo, tem que ser usado todos os dias. Eu boto o paciente no mínimo 2 vezes ao dia, manhã e noite. Ah, por que manhã e noite? Porque tem a desculpa de não ter tempo. Amanhã está em casa e à tarde está em casa. Não tem desculpa nenhuma. Então, essa parte do paciente ele tem que fazer, a gente também. E casamento, porque tem que ter a manutenção periodontal, que é a parte que não cura. Então, o paciente pode ser... E também tem um diagrama que a gente faz para poder verificar quando é que o paciente vem. O paciente pode vir de 2 em 2 meses, 3 em 3, 4 de acordo com a gravidade da doença. Né? O paciente que é aquele paciente top, que já chegou numa higienização boa, um paciente que já está tendo acompanhamento a longo prazo, é um paciente que já bota de 6 em 6 meses, tem um paciente que já está anual. Na verdade, 2 pacientes meus que eu estou desde 2009 na parte de periodontia e só tenho 2 pacientes que eu botei anual. Agora, isso é uma alegria, né, Alex? É perfeito, é lindo, lindo, lindo. Paciente que veio de 2 em 2 meses e agora está anual, é perfeito. Desculpa aí incomodar, atrapalhar. Imagina, eu costumo dizer, sabe, Alex, que todo mundo acha que raspagem é difícil. Cirurgia é fácil, qualquer pessoa treinada vai fazer a cirurgia. Agora, raspar não é para qualquer um.
Existe um trabalho que prova que o clínico geral com experiência, mas não especialista, quando vai raspar um dente, ele costuma deixar 75% de sítios contaminados e 25% descontaminados. Já o especialista com experiência consegue raspar no máximo 75% e deixa 25%. Tá? Para vocês verem a dificuldade da raspagem. E mesmo assim, eu acho que isso não é o mais difícil. O mais difícil é o convencimento do paciente em fazer a manutenção periodontal. Isso é o mais difícil, cara. Você conscientizar a pessoa esquece. Então você tem que ter uma boa infraestrutura no consultório para lembrar esse paciente, chamar esse paciente e passar para ele a responsabilidade. Eu tenho não, graças a Deus eu tenho vários, mas esse sempre me chama a atenção, eu vou tomar a liberdade até de citar o nome dele, o Eduardo, porque eu falo para todo mundo, e ele é amigo meu, um advogado. Esse cara, ele chegou no meu consultório com 40 anos de idade, com um prognóstico de perda praticamente de todos os dentes, Alex. Bolsas de 6, 7 milímetros, às vezes até mais, tá? Eu não conheço até hoje, olha que eu tenho um paciente abessa que já passou pela minha mão, um paciente que escove tão bem os dentes quanto esse paciente. Acredite se quiser, tinha todos os dentes, ele perdeu 2 dentes, depois de tratado foi colocado o implante, ele se cuida, entendeu? E ele está saudável, entendeu? Então, o Eduardo, advogado, amigo meu, é um cara que eu cito como exemplo. Eu não sei como os dentes estão na boca até hoje, sinceramente, porque ele não tinha fibra periodontal. Ele, quando chegou no meu consultório, ele tinha fibra espiritual. Porque não havia. É aquele caso que eu te falei também, que tem um paciente de um terço de raiz, mas existe a formação de novas fibras intrínsecas e extrínsecas naquela região que o paciente estabiliza. Impressionante. Então esse paciente é exemplo. A gente tem sim que dividir a responsabilidade com o paciente e pôr nas costas dele o encargo do prejuízo se ele não colaborar. E fim de papo, entendeu? Eu penso assim, tá? Importante, gente, é vocês saberem isso. Eu achei interessante. Porque tem aquele paciente que trata com você e depois de um tempo ele teve perda, ele foi tratado, ele teve retração gengival. Esse paciente, daí ele chegava no consultório e você fala, pô, mas esse paciente ele tem gengivite ou é uma nova periodontite? Às vezes gerava um ponto de interrogação. Hoje em dia não. A partir do momento que o paciente foi tratado, foi curado, e depois de um tempo ele voltar com remissão da doença, esse paciente é considerado um paciente periodontal com inflamação gengival, tá ok? Porque uma vez que o paciente teve periodontite, ele sempre vai ser periodontite, entenderam? Então é interessante isso aqui. Não cabe gengivite num paciente onde já teve perda de inserção. Assim, pelo menos definiu, entendeu? Quer dizer, será que esse paciente está com gengivite? A gente sabe que essa inflamação gengival é uma gengivite que está recorrendo em cima de um sítio tratado e operado, mas o termo não pode mais ser usado como gengivite, e sim como uma inflamação gengival em um paciente com periodontite. Aqui são 2 quadros que eu tirei desse manual que eu recomendo vocês baixarem pela internet. Isso aqui são todos casos meus, viu, Alex? Olha a quantidade de coisa que eu estou vendo aqui, tá? Então, a gengivite induzida pelo biofilme é a gengivite que nós estamos acostumados a ver, tá ok? Que ela somente tem placa bacteriana, não tem fatores de retenção, ou se tiver fator de retenção, no caso ele tem a gengivite inicial aqui no começo, tá ok? Essa gengivite, ainda com placa bacteriana, ela pode ser mediada, ou seja, ela pode estar sendo agravada devido a alguns fatores sistêmicos locais, como o fumo, a hiperglicemia, hormônios, falta de vitamina C, entendeu? Então, aqui, por exemplo, eu tenho pacientes com tumores gravídicos, onde a gente sabe que existe uma alteração de progesterona, pacientes diabéticos. Esse paciente ele tem uma característica muito interessante que todo mundo deve ficar atento a isso. O paciente diabético, ele sofre uma acidose tecidual. Então, normalmente, esse paciente é propenso a infecções e abscessos, tá ok? Então, se o paciente ele tem uma doença periodontal, a chance dele apresentar vários abscessos na boca é grande. Esse paciente aqui tinha 1, 2, 3, 4 abscessos, tá? Ou seja, uma exacerbação da doença.
No caso da anemia, olha só que situação grave. Foi iniciado por placa bacteriana, esse paciente se desanimou, esse paciente já faleceu, inclusive, mas muito agravado, além de que ele deixou de escovar os dentes, causado e agravado justamente pela anemia. Um crescimento gengival exacerbado pela ciclosporina, e não só a ciclosporina, tá? Aqueles medicamentos que controlam a pressão arterial, pacientes que têm... bloqueadores, canais de cálcio. Canal de cálcio, barbitúrico e assim por diante. Tá? Agora, também, na gengivite, num periodonto íntegro, a gente sabe que não existe a perda de inserção. No caso da gengivite com periodonto reduzido, sem periodontite prévia, aqui no caso seria o trauma oclusal, seria esse paciente aqui de baixo, para vocês entenderem direitinho. Ele teve perda de inserção, mas devido ao quê? Ao tipo de escovação absurdamente traumática que esse paciente tinha. Essa aqui é a Vera, uma paciente que se tornou amiga minha, ela é uma tarada em escovação. Cara, acredita que eu recobri tudo, ficou lindo. Falei, maneira na escovação, usa a escova macia. Ele, nossa... Passaram 3 anos, estava assim de novo, Alex. Juro por Deus, cara. Ela conseguiu estragar até o meu enxerto conjuntivo que eu fiz nela. Inflamação da gengival causada, que foi o que eu expliquei agora atrás. O paciente, vamos imaginar que esse aqui foi um paciente tratado, que ficou com essas sequelas. Daí, se ele apresentar uma nova inflamação gengival, não é gengivite, e sim uma inflamação gengival em paciente tratado com periodontite, tá bom? E agora a gente tem as doenças gengivais não induzidas pelos biofilmes, tá ok? Isso já existia, é uma revisão só de classificação, tá? Que é onde a gente tem a gengivite, a fibromatose gengival hereditária, que é a primeira delas. Eu tenho 2 casos. Os 2 meninos eu chamo ele de gengivão, de gengivões no caso. Esses meninos é impressionante. Numa outra oportunidade, se você quiser, Alex, a gente pode até mostrar esses casos. Quase não aparecia dente. E aí eles são pacientes lá dos cursos nossos da Unimes, da Universidade Metropolitana de Santos, onde eu leciono. E esses pacientes, a gente fez uma pesquisa familiar, gozado que todos eles eram homens e toda a história genética era associada sempre a homens, avós, tios, pais e tudo mais, sabe? Interessante. Então, muito interessante. Em compensação, doenças de periodontites agressivas, que agora não é mais chamada assim, mas em pacientes com menos de 40 anos de idade, eu tenho acompanhamento de mais de 14 famílias, todas mulheres, e todas com histórico também, de avós, tias, mães. É muito bacana isso, tá? Nunca parei para... Pode observar. Hoje em dia, Alex, na realidade, existem 2 teorias que eles falam, mas eles não confirmam, sabe? A primeira delas é assim, a doença periodontal agressiva ou é uma falha no sistema imunológico da pessoa, onde as bactérias conseguem enganar o sistema de defesa, e isso é um fator hereditário. Essa é uma teoria. E a outra teoria... Eu sou a favor dessa teoria. É legal essa. E a outra teoria, que também é válida se a gente parar para considerar, você sabe que nesse exato momento você deve ter no mínimo umas 150 tipos de espécies bacterianas na sua boca. Eu também. Tá? Dependendo do tipo de habitat bucal, você vai ter maior facilidade de ter bactérias mais patogênicas ou menos patogênicas, tipo quantidade de oxigênio, pH da saliva. Então, assim, a gente sabe que aquelas bactérias, como o que eu acabei de falar, Porphyromonas gingivalis, o Aggregatibacter, os forsythos da vida... Intermédio, são bactérias extremamente agressivas. Então, se a tua condição bucal favorece que 2 ou 3 dessas bactérias se estabeleçam na sua boca, você vai ter a agressiva. Você entendeu? Então, elas montam uma verdadeira máfia para destruir teu periodonto, entendeu? Mas aí também tem a questão da sucessão bacteriana, que já é outra aula que a gente não vai entrar. Outra aula, entendeu? Mas assim, são vertentes que estão começando a surgir aí, mas eu acho que a parte da imunologia, daqui a pouco a gente vai ter que se adaptar a essas condições genéticas, favorecimento de hipersensibilidade a determinados tipos bacterianos e outros não e tudo mais. Infecções específicas, no caso, eu tenho 2 casos interessantes aqui. Isso aqui, gente, gonorreia na boca, tá?
E aqui característico, né, os dentinhos característica dos sifilíticos, eles têm as incisais destruídas. A gente chamava também de dente de costureira, que tinha mania de colocar o alfinete na boca, né, que é a característica dos pacientes com sífilis, tá ok? Mas aqui um caso de gonorreia, tá ok? Ou seja, uma adaptação de uma bactéria que não é acostumada a viver no habitat bucal, que conseguiu se localizar, se fixar e competir com as outras bactérias, dando um processo inflamatório grande, tá ok? Reações de hipersensibilidade, reações autoimunes, condições inflamatórias granulomatosas, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, tá? Então tá aqui, ó, isso aqui é o que a gente chama de pênfigo. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma aula que daí eu acho melhor convidar uma pessoa específica para isso. O pênfico, ele tem como característica o que a gente chama de sinal de Mikulski, onde existe uma falta de aderência entre as células do epitélio e o tecido conjuntivo. Só o fato de você tocar e fazer uma ligeira pressão, surgem essas bolhas que rompem e fica o tecido conjuntivo exposto com as terminações nervosas e as dores violentas, tá ok? Doenças mais severas como a leucemia, líquen plano, tá ok? Eritema multiforme, tudo isso está associado agora nessa interação periodontite e doenças sistêmicas. E ainda nós temos as lesões traumáticas, que podem ser físicas, químicas ou térmicas, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não coloquei da onde vem as adaptações, tudo, porém eu citei da onde eu tirei essa aula, lá tem toda a especificação, tem toda a referência bibliográfica, então não quero que vocês pensem que eu estou sendo deseducado e não citar os autores, mas é que é tanto assunto para falar que eu não vou ficar citando autor por autor. Então, quem tiver curiosidade, por favor, baixa o link do e-book, que daí lá tem tudo perfeito para vocês, tá? Então, com relação aos traumas no periodonto, nós temos as chamadas lesões factícias, que são lesões que a pessoa tem o hábito de se morder, pessoas às vezes com problemas, como esse caso aqui, que ele era totalmente uma pessoa, eu não sei usar o termo exato, mas ele tinha distúrbios mentais violentos, tá? Ele tinha que ser contido, ele se comia, ele comeu parte da língua e parte do lábio, tá? Esse pessoal que tem mania de morder o cantinho da boca, assim, tirar pedacinhos, tá? Lembrando que toda lesão repetitiva pode levar a um câncer bucal, tá ok? Outras lesões aqui, e em casos que a gente tem que ficar atento de mordidas invasivas, mordidas, como que a gente chama? Invasivas mesmo, né? Não sei qual, aonde o paciente, a mastigação dele chega, justamente por falta de altura de dimensão vertical posterior, ele chega a morder o palato, tá ok? E aqui foi um trauma físico, uma criança, ela simplesmente bateu a boca com o dente de erupção. Então, isso aqui tudo hoje é englobado em periodontites, ou então distúrbios periodontais na nova classificação, ok, pessoal? E agora a gente vai conversar sobre as periodontites mais a fundo ainda, tá? A classificação atual, nova, são 3 tipos identificados, baseados na patofisiologia, tá ok? Para diferenciar o tratamento, diferenciar corretamente, deve-se observar o histórico do paciente. Caramba, meu dedo nervoso aqui, desculpem. Tá? A presença de sinais e sintomas de periodontites necrosantes e ausência de alguma doença sistêmica que interfira na resposta do paciente. Então, a classificação atual da periodontite é doenças periodontais necrosantes, periodontites pura e simples e periodontite com manifestações sistêmicas, ok? Nós vamos detalhar uma por uma, também vou colocar meu ponto de vista a respeito de cada uma delas. A primeira é justamente com relação às doenças periodontais necrosantes, tá? Observem como ele colocou aqui, doenças periodontais necrosantes em pacientes comprometidos crônica e gravemente. Doença crônica é a doença que a gente sabe que é de longa duração, baixa intensidade, é a periodontite do adulto, como a gente chamava antigamente. Só que as doenças necrosantes, normalmente, como a gengivite ulcerativa necrosante, ela antigamente era chamada de GUNA, gengivite ulcerativa necrosante aguda.
Qual é a diferença da aguda para a crônica? É que a aguda é aquela doença que ela apresenta sintomas como dor, rubor, calor, tá ok? Os sinais cardeais do processo infeccioso. São doenças que se instalam de forma rápida e repentina, ou seja, o paciente está bem, ele acorda com dor no dia seguinte. Normalmente exige uma interferência meio que em caráter de urgência do profissional para gerar conforto ao paciente. E aí fica o meu questionamento. Como é que a gente vai determinar a cronicidade da doença? Porque a gente sabe que um paciente que tem, por exemplo, uma gengivite ulcerativa necrosante aguda, aguna, ou GUN, como queiram chamar, a gente sabe que ele é um paciente que ele já tinha uma gengivite crônica pré-existente, um paciente que não tinha um bom hábito de higiene oral e que sofreu alguma alteração com relação ao estresse, ao tipo de alimentação, excesso de cigarro, nicotina, bebidas alcoólicas, em que houve uma redução da circulação sanguínea na gengiva marginal e papilar, e essa região entrou em processo de necrose, tá ok? Então o paciente apresenta dor, sangramento, halitose, você percebe características típicas de necrose e ulceração gengival. Porém, se esse paciente ele consegue melhorar o nível de estresse dele, se ele consegue fazer uma higienização, essa aguna, essa gengivite aguda, ela pode entrar num processo subclínico, tá ok? E a bactéria fica presente e normalmente localizada onde? Nos ápices da papila. E o processo continua sendo degenerativo, de necrose, ao longo do tempo, até que o paciente passa a ter o que a gente chama de PUN, periodontite ulcerativa necrosante, ou seja, o paciente, ele, além de perder os tecidos de recobrimento, a gengiva, o tecido de proteção, ele perde o tecido de sustentação, ou seja, ele começa a ter a perda óssea a ponto de expor a linha cemento-esmalte e ter perda de inserção. Aqui, por exemplo, são 2 casos. Então, aqui eu fico meio confuso em entender quando é que a gente vai determinar se a doença é crônica, se ela, a princípio, ela foi uma doença aguda. Você compreendeu o que eu estou querendo falar, Alex? Tá? Já eles classificam da mesma maneira, tá ok? Doenças temporárias e moderadas, comprometidos temporário e moderadamente. No caso, a gengivite necrosante e a periodontite necrosante. Lembrando só uma diferença aqui, que eu vou mostrar 2 casos para vocês que não são meus, porque eu só tive um caso desse na minha vida, e quando eu fui revelar, na época do filme ainda em slide, o rapaz que foi revelar, ele usou o processo errado e eu perdi a foto, sabe? Casos de noma, não sei se alguém já ouviu falar, dos que vão assistir essa palestra depois, que são as bactérias envolvidas na guna, tá ok? Que se espalham por todo o corpo, pela face da pessoa, causam deformidades muito violentas. Isso aí eu vou mostrar para vocês também. Voltando aqui, presença de gengivite necrosante, periodontite necrosante, exatamente igual aqui, mas não dá, eu achei absurdamente confusa separar do que é crônico, quando não é crônico, e a gravidade, ou seja, e o tempo também, e a intensidade da doença, tá ok? A gente sabe que tanto na aguna quanto na periodontite agressiva, como eu falei para vocês, os fatores predisponentes, além da placa bacteriana já presente, o estresse, nutrição, fumo, hábitos, tá? Doença necrosante prévia, não entendi o que eles quis dizer. Tá esquisito, vocês estão entendendo? Eu acho, Alex, que eu acho que aqui a gente pode manter a nossa classificação antiga, que a gente vai conseguir explicar bem explicadinho. Ou seja, uma gengivite aguda causada por esses fatores aqui que eu falei para vocês, mas lembrando que sempre tem uma predisposição crônica, ou seja, ele já tem algum processo inflamatório crônico, como uma gengivite, ou até uma periodontite mesmo. Se ele sofre algum estresse, alguma coisa, essa doença que é crônica passa a ser aguda, tá ok? E se ela é crônica e ela diminui a agressividade, porque o paciente consegue fazer uma higienização melhor, consegue diminuir o estresse, ela entra no processo subclínico, a gengivite ulcerativa necrosante, podendo chegar a uma periodontite necrosante aguda.
tá ok? Eu acho que fica mais fácil de explicar. Agora, com outros fatores predisponentes, como vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês, aí sim, eu tive casos aqui, vocês vão ver casos que realmente a agressividade foi muito forte, mas os pacientes que eu vou mostrar para vocês aqui eram todos portadores de HIV. Então a gente sabe que para desencadear um processo agudo, o estresse está ligado. Você imagina um paciente que tem a notícia que está com HIV e a imunidade baixa. Então, com certeza, a descarga de adrenalina, de catecolaminas na corrente sanguínea vai causar uma vasoconstrição muito violenta. O tecido vai necrosar rapidamente, associado com a imunidade da pessoa baixa, tá ok? Então, vou mostrar para vocês aqui. Olha que casos horríveis, Alex. Tanto esse paciente quanto esse paciente aqui eram pacientes que não eram bons higienizadores, tinham gengivite, simplesmente gengivite crônica, e com a notícia do estresse, mais cigarro, mais o HIV, olha a situação que chegaram no meu consultório, ok? Esses pacientes aqui são dignos de pena, porque ficam altamente destruídos por uma gengivite ulcerativa necrosante aguda, que pode chegar a isso aqui. E isso aqui não foi que nem está na classificação, que é de longo prazo, depende da cronicidade. Está compreendendo o que eu estou conseguindo explicar? Tá bom, meu amigo? Já aqui é uma guna clássica, ó. O paciente tinha uma gengivite, tinha placa bacteriana, se estressou, está aqui, ó. Eritema linear, perda da anatomia da papilar, da gengiva, típico da guna. Agora, tem casos... Sem perda de inserção. Sem perda de inserção. E tem casos desse menino que foi no meu consultório, Alex, que é o único caso que eu tenho, você vai falar, o que essa língua está fazendo aqui, né? Ele teve uma guna tão violenta, e é um paciente totalmente saudável, não tinha HIV, não tinha diabetes, não tinha nada. Mas a intensidade foi muito forte, a ponto de que necrosou todas as papilas linguais do paciente. Então, pelo amor de Deus, hein, gente, não é que guna dá na língua, não dá na língua, tá? Foi o único caso que eu tive, que ele tinha guna, vocês estão vendo o aspecto gengival aqui, e a condição lingual desse paciente. Então, essa classificação... Eu também deixar bem claro que você pegou uma época da odontologia que se descobriu o HIV, né? Exatamente. Então, não tinha o tratamento que tem hoje. Então, dificilmente um profissional... Hoje você vai encontrar um quadro assim, exatamente. Porque você já vem de uma época, como você falou, são 30 anos de experiência, 32 anos. Exato. Então, você já pegou essa fase que provavelmente os profissionais de hoje, que a gente está gravando esse vídeo aqui em 2020, não encontram a realidade assim, no Brasil. É verdade, exatamente. E aqui são os casos da Noma, que eu falei para vocês. São as mesmas bactérias envolvidas na guna, né? Vamos chamar nas doenças necrosantes, nas gengivites ou periodontites necrosantes, que se espalham para o organismo. Olha que pecado. Aqui é uma chinesa, tá? E aqui o paciente africano. A Noma está muito associada também à subnutrição, viu, pessoal? Que automaticamente compromete todo o sistema imunológico da pessoa. Tá? Mas eu acho bom a gente fazer essas comparações, colocar essa situação que o Alex falou do tempo de vivência clínica minha na época que o HIV surgiu, a AIDS surgiu, nos tempos atuais, entendeu? Porque teve uma época que quando a gente chegava com um paciente como esse aqui, logo que surgiu a AIDS, como o Alex estava falando, muitos profissionais pulavam para trás e falavam, sai que você está com AIDS. E não é assim a situação. Então, assim, a manifestação do processo de necrose, seja na gengivite quanto na periodontite, depende de uma série de fatores. Então, por isso que essa classificação, eu realmente não concordo com ela. Tá ok, pessoal? Tá? Ainda em doenças agudas, nós temos o que a gente chamava antigamente de gengivoestomatite. A gente chamava não, ainda é uma gengivoestomatite herpética, né? Aguda também. É uma das poucas doenças bucais que não está relacionada com placa bacteriana e sim com vírus, né? O vírus herpes simplex, tipo 1, né? É mais comum em crianças. Esse menino aqui, para vocês verem a destruição a nível de gengiva do paciente, onde surgem vesículas que se rompem. Então aqui sim, foi uma alteração periodontal, na realidade gengival, mas a gente chama periodontal por abranger todo o contexto.
Ou seja, o periodonto sofreu de o periodonto, seja ele de sustentação como de proteção, sofreu uma agressão por um outro tipo de doença. Aqui é a língua da criança, observem a língua sabugosa, necrose das papilas. E aqui é uma juíza, que por sorte é amiga minha, tá? Por sorte, aonde ela teve uma dor muito forte de dente, e ela me ligou por telefone, e a gente não faz receita, nada, mas às vezes a gente tenta ajudar, né? Como ela estava com dor, na época a gente utilizava muito um remédio chamado Voltaren. Eu não sei nem se existe esse remédio ainda hoje em dia. Existe, que injetável, um monte de coisa. Eu falei, olha, toma um Voltaren e vem para o consultório. Ah, mas só posso ir amanhã. Eu falei, bom, então se segura com o Voltaren. No dia seguinte, ela chegou no consultório falando com dificuldade. Sandy, você é um filho da... E o que aconteceu? A hora que ela abriu a boca, olha só, ela desenvolveu o tipo de uma gengivite hepática aguda, lesões bem características iguais em toda a boca devido à medicação. Tá ok, gente? Então, lembre-se que nós estamos tratando de vida, de biologia. E biologia 2 mais 2 às vezes dá 5, tá? Então, além de todas essas classificações, já que eles querem ser tão completos, eles deveriam colocar também medicamentos, que podem desenvolver algum caso agudo também, como eu tive. E por sorte era minha amiga, tá bom? Agora nós vamos falar dos estádios de periodontia. Não é estádio de futebol, não, tá? Então, não é o estádio do Bahia, não é coisa assim, tá bom? Então, chama-se estádio mesmo. O estádio, ele leva em consideração a severidade, a complexidade, pré-determinar a dificuldade de se tratar essa doença periodontal, tá? A severidade é determinada pela perda de inserção, pela perda de inserção clínica, pela perda óssea verificada radiograficamente se é horizontal ou é vertical, além dos números perdidos pela doença, tá ok? Então, o estádio é severidade, o jeito que o paciente chega no consultório, a forma que está a situação, é aquele paciente que você bate o olho e vai falar, esse paciente é fácil de ser tratado ou esse paciente vai ser difícil de ser tratado. A periodontite dele é uma periodontite leve, é uma periodontite que já destruiu muita quantidade de osso, nossa, já está em terço apical do dente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, tá ok? Então, tá justamente aqui, ó. A complexidade é determinada pela dificuldade no controle da doença e na reabilitação funcional e estética da dentição do paciente. Porque tem pacientes, o Alex sabe disso, que chegam no nosso consultório, que ele vai precisar, inclusive, de enxerto ósseo para poder pensar em colocar um implante, devido à destruição periodontal ter sido tão violenta, ou em determinadas regiões, aonde destruiu mais o osso vestibular, por exemplo, que embora ele tenha uma inserção óssea alta nas paredes proximais e na distal, você sabe que na vestibular ele não tem osso. Então, isso aí dificulta um tratamento de reabilitação até com implante, havendo a necessidade de um fixa. Exatamente, exato, uma prótese fixa, tá ok? E o score do estádio é atribuído baseado no dente mais afetado. Então, se o paciente tem 30 dentes na boca, você vai fazer uma análise geral do paciente e vai falar, nossa, tem um dente aqui que ele tem 8 milímetros de perda de inserção. Não importa se ele tem gengivite em todos os dentes. O que vai determinar é o dente com maior alteração devido à doença. Isso já era já puxa para o pior, que isso também era na classificação antiga também, para fechar o diagnóstico, né? Se era uma periodontite leve, moderada ou severa, a gente levava em conta o que é os piores dentes no diagnóstico dente a dente, que a gente fazia para determinar. Porque assim, se um paciente tem uma periodontite em estádio B, por exemplo, que é grave, e você não percebe esse dente, e o restante ele tem uma gengivite, se você tratar toda a gengivite, você não vai estar resolvendo a periodontite do paciente. Já você tratando a periodontite, automaticamente você já resolveu a gengivite. O score da complexidade considera a presença de outros fatores, como presença de bolsas periodontais muito profundas, defeitos verticais, como eu falei agora para vocês, só estou reafirmando o texto, tá? Envolvimento de furca, mobilidade acentuada, perda de dentes,
deficiência de rebordo e perda da função mastigatória. Porque tem pacientes que chegam no teu consultório numa situação tão ruim de mobilidade dental que ele não consegue mastigar. Ele não tem mais inserção. Então ele fala, nossa, doutor, eu não consigo comer que me dói o dente. É quando ele já está naquele processo de gonfose. A mobilidade dele já é o tipo 3, entendeu? Então já fica numa situação muito difícil e, obviamente, compromete o sistema fisiológico dele, ou seja, ele não consegue exercer a função de mastigação direito, tá? Então tá aqui, para vocês entenderem. Existem 4 estágios de periodontia, tá? Com relação à perda de inserção clínica interproximal, levando em conta sempre a maior perda, tá, gente? Então, se ele tem a maior perda dele no espaço interproximal, gozado que eles não consideram a vestibular, tá vendo, Alex? Em relação à improximal. Se for a perda de 1 ou 2 milímetros de perda de inserção, é considerado estágio 1. Se for de 3 a 4 milímetros, estágio 2. Maior ou igual que 5 milímetros, estágio 3. E ainda maior ou igual, aqui a maior diferença, estágio 4, maior ou igual a 5, ou seja, igual ao estágio 3, porém, com quantidade de dentes perdidos, é o estágio 4. Antigamente, a gente sabe direitinho e lembra que é assim, periodontite leve, grave e complicada, tá ok? Existiam esses 3 tipos, saúde ou gengivite, onde não existe perda de inserção, periodontite leve, perdas de 3 milímetros, 4 milímetros, periodontites graves de 5 a 6 milímetros e periodontites complicadas de 7 em diante, era assim, tá? Ô José, se a pessoa tem uma perda na região interproximal de 1 a 2 milímetros, mas na região vestibular ou lingual palatina tem 5 milímetros, vai ser classificado como estágio 1 de qualquer jeito. Exatamente, você está entendendo? O grande problema deles é sempre a interproximal. Você entendeu a gravidade? E eu não acho correto, Alex. Você compreende? Sendo que a gente vai fazer a sondagem, a gente faz sondagem tanto para o vestibular como lingual palatino de 3 pontos no mínimo. Exato. Então, dessa maneira que eles estão classificando, basta fazer sondagem só interproximal. Você entendeu? Só que assim, se tiver uma impacção alimentar, você não precisa ter obrigatoriamente uma grande quantidade de placa bacteriana ali para causar uma perda óssea. Entendeu? Se você tem um diastema ali, provavelmente essa crista óssea... Se não tem um ponto de contato, essa crista óssea vai ser perdida devido à mastigação. Você está me compreendendo? Então é assim... Vai induzir a um erro. Induzir a um erro, entendeu? Então, normalmente, só para concluir aqui, Alex, a diferença entre o estágio 3 e o estágio 4 ambas perdas radiográficas, perdas de inserção maior igual que 5 milímetros e além do terço médio, o que vai diferenciar é a perda dental, entendeu? Se você olhar que o paciente tem bolsas de 5 milímetros ou mais, mas ele vai perder menos que 4 dentes, é estágio 3. Se for 5 dentes ou mais, estágio 4. E ainda, o que vai levar em conta é isso aqui, a perda clínica de sondagem menor do que 4 milímetros, perda óssea horizontal. Sondagem menor ou igual do que 5 milímetros, perda óssea horizontal. E no estágio 3, a perda de inserção clínica, estava falando besteira, perda de inserção clínica, porque óssea, eles vêm por radiografia agora, tá, gente? De 6 milímetros ou mais, perda óssea vertical, furca, classe 2 ou 3, então é toda a complexidade do estágio 3, mais a necessidade de reabilitação completa, passa a ser uma periodontite estágio 4, ok? Pessoal, eu volto a reafirmar, façam o download do e-book. Olha, eu achei sinceramente, não querendo puxar o saco dos meus amigos da USP, mas eu achei eles corajosos de traduzirem aquilo, viu? Putz, nossa, muito difícil. Lá tem as receitas de bolas, mas é muita complicação, tá? E os graus da periodontite? Tem os estágios e tem os graus. Leve em consideração a evidência ou risco de progressão da doença antecipadamente, risco de progressão futura, possibilidade de insucesso da terapia periodontal, risco de impactar negativamente a saúde do indivíduo. Então, assim,
Gravidade da doença, grau 1, 2, estágio da doença, 1, 2, 3, estádio da doença, estádio 1, 2, 3 e 4. Se esse paciente, qual a diferença do estágio para o grau? É o risco e a progressão da doença a partir de um determinado momento. Ou seja, quando o paciente já teve, não importa o estágio da doença, foi tratado, e a partir daí ele apresenta uma nova reincidência da doença, ou ele tem chance maior de doença, a perda óssea dele foi tão grande a ponto de interferir sistemicamente no organismo, isso tudo é o que considera-se o grau da periodontite. Tá ok, gente? O estádio, ele não altera, mas o grau, ele altera. O grau pode alterar, exatamente isso. O estádio já é aquilo que o paciente teve. O grau é do momento que ele vai no teu consultório de novo e você faz a reavaliação do paciente. Vamos falar assim, Alex, que acho que fica mais simples de entender, tá? Então tá aqui, ó, para entenderem. Existem 3 tipos de graus: o grau A, B e C. Haja cabeça para guardar tudo isso, né? Tá louco, tá? Então, evidência direta, ou seja, você está enxergando o paciente com relação à perda óssea de raio-x ou perda de inserção. Se nos últimos 5 anos ele não teve perda, ele é grau A. Se teve menos de 2 milímetros de perda, é grau B. Se teve mais do que 2 milímetros em 5 anos, é grau C. Ou seja, isso aqui são pacientes que você tem o controle, o grau você só vai conseguir determinar se o paciente é teu há muitos anos. Você está compreendendo o que eu estou te falando? É quase que uma reavaliação do paciente. Fala, não, esse paciente está há 4 anos operado e está saudável. Grau B. Esse paciente teve uma perda de 1 milímetro. Está saudável, é grau A. Teve uma perda de 1, 2 milímetros. Grau B. Mas só que a gente tem que também levar em consideração uma outra coisa, Alex. Precisa ver qual era o estágio da periodontite desse paciente. Porque se esse paciente teve uma periodontite onde ele apresentou, na maioria das bolsas, perdas de 5, 6, 7 milímetros, a chance dele ter perda existe, mesmo ele sendo um excelente higienizador bucal, devido ao quê? Ao trauma secundário. Sendo que esse grau também ele pode mudar de profissional para profissional. Exato. E o paciente começou o tratamento comigo e foi para você, o grau pode também ter essa Então, mudança. ou seja, eu acho que isso aqui é o tipo da coisa que não tem utilidade nenhuma. Você entendeu? Mas a gente é obrigado a falar porque a finalidade nossa é justamente essa. Tomara que o que eu acho hoje que não tem utilidade seja muito útil para os colegas e futuros colegas. Deus permita isso, tá? Eu vou ter um imenso prazer de que, depois que eles assistirem esse nosso bate-papo, que eles venham nos falar, Sandy, você desculpa, você está totalmente errado, e consigam me induzir e me provar que eu realmente estou imaginando de maneira errada. Tá? Eu juro que eu vou ficar muito feliz com isso, cara. Eu sou um cara aberto essa questão aprender, de grau, sabe? Desculpe, Sam. Essa questão de grau aí pode até ser para manutenção periodontal dele. É para isso, entendeu, Alex? É exatamente para isso. Tá ok? O fenótipo do caso, com presença de biofilme, pouca destruição, biofilme compatível com a destruição, ou pouco biofilme compatível com a destruição, também vai determinar o grau. Ou seja, pacientes que não são propensos a desenvolver uma doença periodontal, porque mesmo com quantidade de placa bacteriana, ele não teve perda óssea, ou seja, ele tem aquela inflamação gengival, que é assim que a gente tem que chamar a partir de agora, né? Tá? Paciente que tem a destruição compatível com a placa bacteriana, ou pacientes que não apresentam tanto biofilme visível e tem a destruição, que seriam as nossas periodontites agressivas antigamente, tá ok? E, obviamente, os fatores de risco, o fumante diabético igual, como, tá ok? De uma forma geral. Então, assim, com relação à evolução da doença, o grau A é quando o paciente está controlado. O grau B, existe uma taxa moderada, pequena de evolução da doença, e o grau C é a taxa crescente da doença periodontal, tá ok? Foi a forma que eu encontrei mais suave de explicar isso aí. O grau B ele vai se confundir um pouquinho com o grau C. Sim, com certeza, Alex, tá ok?
Então, para a gente fazer essa evolução, a gente tem que descartar os fatores locais, ou seja, a gente não considera mais os fatores de retenção de placa bacteriana, que no meu modo de ver é importantíssimo, mas eles não consideram mais. No perograma, olha que interessante isso aqui, ó. Bolsas maior ou igual do que 4 milímetros e sangramento afetando mais de 10% dos dentes. O diagnóstico é de inflamação gengival com periodontite. Deve-se estabelecer o estágio e o grau da periodontite. Tá? Então, esse paciente voltou a ter uma inflamação gengival, que a gente chamava numa gengivite, um paciente com pouca inserção óssea, porque foi tratado. Então, aí sim, a gente tem que estabelecer previamente qual foi a periodontite que ele teve e qual é o grau dessa inflamação periodontal, tá ok? Em bolsas com 4 milímetros ou mais e sangramento, olha aqui o bicho pega. 4 milímetros de sangramento menor do que 10% dos sítios, o diagnóstico é de saúde periodontal em periodonto reduzido. Caramba, então significa que eles aceitam o sangramento gengival como saúde periodontal? Eu não concordo com essa Eu parte, também não como a gente tinha concordo. falado anteriormente. A gente já tinha comentado, né? Tanto na gengivite quanto na periodontite, em paciente periodontalmente tratado já. Tá ok? Eu não concordo com isso. O estabelecimento dos estádios, tá? É feito por raio-x de todos os dentes, periograma completo, o histórico da perdas dentárias por periodontite. Ele vai determinar a gente tem que determinar a extensão da doença, se ela é localizada ou generalizada. Então aí a gente leva em conta o sangramento, a mobilidade, todos aqueles fatores. E o estágio da doença é definido pela severidade. No caso da perda de inserção clínica, perda óssea, perda de dentes, profundidade clínica de sondagem, lesões de furca. Lembre-se que aqui também não concordo, tá? Porque eu acho mais importante sempre falar do componente vertical de furca, lesões infraósseas, mobilidade, trauma oclusal secundário, colapso oclusal, presença de menos de 10 pares de dentes em oclusão. Então, tudo isso aqui é o que vai determinar o estágio da doença. Vocês estão entendendo? Eu coloquei o estágio, coloquei o grau e voltei para o estágio para vocês entenderem como fazer a classificação assim. O estágio é a situação, é a desgraça concreta. O grau é o que aparece depois de tratar a desgraça completa. Tá ok, Alex? Pessoal, a hora que chegar nessa parte vai fundir a cabeça, com certeza, tá? Então, voltando ali, o estágio 1 é quando a perda óssea é menor do que 15% e a perda de inserção clínica é de 1 ou 2 milímetros, tá? No estágio 2, a perda está entre 15% e 33% e a perda de inserção clínica de 3 a 4 milímetros. No estágio 3 já existe uma complexidade do caso, tá? A perda óssea afeta o terço médio da raiz, seria a nossa periodontite grave antigamente, ou além. Perda de inserção for de 5 milímetros ou mais, perda de dentes por periodontite for de pelo menos 4 dentes, não tem como. Presença de 10 ou mais pares. Você falou aquele termo lá atrás. A presença de 10 ou mais pares de dentes em oclusão e ausência de... errado, viu? Ausência de ajuste oclusal, ou seja, de oclusão e defeitos de rebordo, tá? Aqui tá errado, viu, gente? Perfeito. Tá? Ajuste oclusal. E ajuste oclusal, tá? E no estágio 4 é tudo aquilo, porém o que acontece? Existe uma perda menor do que 10 pares de dente em oclusão, tá? É tudo igual, como falei, você falou mesmo, vai confundir o estágio 3 com o estágio 4, e é exatamente isso. Então, gente, vamos lá, o grau de periodontite na ausência de informações prévias, ou seja, aquele paciente que chegou no teu consultório, mas você não tem a informação dele, é o paciente do Alex que foi para mim ou vice-versa. Na ausência de periogramas prévios, a taxa de perda óssea deve ser calculada junto com a idade, utilizando-se a radiografia periapical, tá? Então, só para vocês lembrarem... E aquela dificuldade que a gente já falou. Que a gente já falou, eu coloquei até aqui pequenininho, tá? Da radiografia periapical, do dente com 9 milímetros e assim por diante. Então, se a taxa, que é o comprimento, a perda óssea dividido pelo tamanho total do dente vezes 100, que vai dar a porcentagem, se essa porcentagem de 60%
dividido pela idade do paciente for menos do que 0,5, é periodontite grau A, tá? Se a taxa da perda de inserção dividida pelo número de dentes do paciente for entre 0,25 e 1, o resultado que der aqui é periodontite grau B. E se a taxa for maior do que 1, é a periodontite grau C. Vocês se lembram que nesse caso aqui, que dividiu 66 por 37, deu 1,7. Ou seja, nesse caso que eles mostraram, é um paciente de periodontite grau C. Ou seja, todas as complicações, bolsas com mais de 5 milímetros, ausência de 4 dentes ou mais, pode ter mais ou menos 10 pares de dentes ocluindo. E se o paciente for fumante ou diabético, muda-se o grau, tá? Se ele é A, mas é diabético ou fumante, ele passa para B. Se é B, passa para C. Tá bom, pessoal? Se for periodontite em um dente, tá fácil fazer esse cálculo aí. Mas se o paciente tiver periodontite nos 32 dentes, a perda óssea, periodontite generalizada, meu amigo. Eu quero ver quem vai fazer essa conta. Quem vai fazer essa conta? Eu também acho. E, Alex, eu penso assim, eu acho que o exame clínico é o passo mais importante da periodontite. Você pode errar num monte de coisa, você pode deixar um pouquinho de cálculo, placa, mas você não pode tratar o paciente de forma errada. Então, eu acho que o exame clínico é fundamental. Um exame clínico na minha clínica, ele me toma 2 sessões do paciente. A primeira sessão, que é o exame clínico mesmo, onde eu faço sondagem, pergunto da vida do paciente, doenças sistêmicas, hábitos, enfim, tudo que uma anamnese bem feita tem que ter. E a segunda consulta é quando eu peço para ele me trazer a radiografia de uma clínica especializada em radiografia, que daí eu vou fechar o diagnóstico, o prognóstico. Enquanto o paciente vai investir no tratamento, a gente leva em torno de 1h30, 2 horas no mínimo, batendo papo com o paciente fora o exame. Com essa nova classificação, meu amigo, nós vamos levar 2 semanas, entendeu? Então, o investimento do paciente vai se tornar mais caro, porque tempo é dinheiro, você concorda? Tem como a gente fazer isso uma coisa mais viável, José? Porque eu estou vendo, é bonito isso aqui no papel, é lindo, mas não é prático, na nossa realidade clínica é inviável. É claro, se tiver uma perda óssea em 2 dentes, tranquilo, mas com essa perda óssea, como eu falei brincando aqui, mas é realmente É verdade. É sério, é complicado. Em graduação, a gente está passando para os alunos, tudo bem, tem as clínicas, você pode, já sabe que vai ser, as primeiras clínicas realmente vão ter essa parte de fechar o diagnóstico e tratamento, mas você, como passa para o outro lado profissional, vai ficar um negócio mais complicado. É claro, pode-se criar um software para poder tentar fazer esses cálculos e fica muito mais viável. Mais prático, né? Com certeza. Porque é exatamente isso, né? União Europeia e Estados Unidos, né? Obviamente que a tecnologia deles não se compara com a nossa. Então, de repente, tudo isso que eu esteja falando aqui seja uma besteira para eles, porque para eles pode ser que seja muito fácil. Só que assim, é muito fácil jogar ao público e a partir daí falar se vira e não mostrar as ferramentas, assim como algumas coisas que eles mostraram aqui, como classificações de retração e tudo mais, eles não deram diagnóstico e a gente falou aqui por conta da nossa vivência clínica, para facilitar para quem for assistir essas palestras. Então fica complicado isso, viu, Alex? Fica muito complicado, tá, meu amigo? E ainda só para lembrar para vocês, pacientes que não têm a informação prévia, falando do risco do fumo e da diabetes, só complementando isso, tá bom? Com relação ao grau da periodontite no paciente que tem o teu controle, que é um paciente que é seu, você sabe que deverá ser calculada baseado nos 5 anos anteriores, é quando o paciente vem fazendo as manutenções e os controles, tá? Então, só para lembrar para vocês, é tudo aquilo que eu mostrei de forma mais simplificada. Os últimos 5 anos, sempre. E sempre os últimos 5 anos. Ou seja, o paciente com 3 anos e meio, 4 anos, você não tem como determinar o grau do paciente. Entendeu? Então, se o paciente não teve perda de inserção, é grau 5. Se foi uma perda igual a de progressão até 2 milímetros, grau B, e mais do que 2 milímetros, grau C. Lembrando que você pode alterar os graus de acordo com o uso do fumo e da diabetes. Isso quer dizer que o paciente chegou lá no meu consultório, agora eu só vou classificar ele até o estádio.
E até o estágio, ou Não seja, vou o colocar grau grau. depois, só daqui a 5 anos, exatamente isso, tá? É uma deficiência também. É isso aí. Tá, e agora com relação às manifestações sistêmicas, desordens sistêmicas que influenciam a inflamação gengival. A inflamação gengival leva-se em conta aí, no caso, tanto a gengivite quanto a periodontite tratada e que o paciente reapresenta um quadro de inflamação, tá? São as desordens genéticas, imunológicas, desordens por imunodeficiência, a mesma coisa que foi falado agora há pouco atrás, tá ok? E fatores e outras desordens sistêmicas que influenciam a patogênese da doença periodontal. Aqui eles só influenciam a inflamação gengival, aqui não, eles alteram a progressão da doença, a patogênese, ou seja, o início da patogenia, tá ok? Diabetes, obesidade, osteoporose, artrite, estresse emocional, depressão, fumo e agora sim eles falam dos usos de medicamentos que eles não falaram ali atrás, que eu até comentei isso, tá? Então tá aqui, outras condições que afetam o periodonto. São as doenças sistêmicas que resultam da perda do tecido periodontal independente de ter periodontite. Essa paciente aqui, então, ela não tinha periodontite, ela tinha somente uma inflamação gengival, ou seja, uma gengivite, e ela teve um tumor gravídico, ou seja, durante a gravidez dela, olha a situação, a descarga hormonal. Esse formato desculpa, esse dente em formato de leque não queria dizer que tinha não tinha doença, cara, não tinha doença, ela simplesmente não usou o aparelho mesmo, tá? Ela não era doente periodontal, tanto que foi feito raspagem aqui, tudo, ela voltou normal e está assim até hoje, viu, meu amigo? Sem problema nenhum, tá? Te garanto, pode acreditar no que eu estou te falando. Poxa, o carimbo! Os abscessos periodontais e as lesões endodônticas são outros fatores condições que afetam o periodonto, tá? Então, no caso de um abscesso periodontal e um envolvimento endodôntico periodontal, que aqui também, Alex, se você quiser, pode ser até um tema, desenvolvimentos endodônticos periodontais. Existem várias formas de haver o envolvimento endodôntico periodontal. Você pode ter uma doença periodontal, tá? Que ela é tão agressiva que ela vem a causar uma alteração endodôntica que pode causar lesão no periodonto, que é o mais comum, forma aquele granuloma no ápice do dente ou no canal acessório ou lateral, ou então a doença periodontal e a endodontia que se encontram. Associado. Tá? Associado. Então existem 3 variações aqui, tá? Essa classificação ainda continua. Oi? Essa classificação ainda continua. Continua, tá? Deformidades mucogengivais. Essa aqui foi uma paciente que ela tem esse defeito aqui, ela era totalmente saudável, dá para ver pela qualidade da gengiva dela que é boa, sem problema nenhum, porém ela tinha essa deformidade aqui, no incisivo lateral. Forças oclusais traumáticas, lembra que eu te falei de um caso bonito meu? É esse caso aqui, ó. Esse paciente chegou na clínica com essa situação aqui, inclusive foi feito contenção, porque ele estava muito mole esse dente. E de cara já falaram assim, endodontia, olha a lesão aqui. Daí a gente parou e falou, não é endodôntico, porque olha só, o dente está rígido, íntegro, não tem nada. Olha a perda óssea, olha o aumento do ligamento periodontal, do espaço do ligamento periodontal. Daí, você já ouviu falar da lei diagonal de Tillman ou Tillman, Alex? Não, né? São poucas as pessoas que conhecem isso. Eu vou te explicar o que é isso. Esse paciente estava com trauma oclusal porque esse incisivo dele, de um lado, tá, entrou em trauma porque do lado oposto ele tinha um molar superior, um terceiro molar superior, que por não ter o antagonista, ele desceu e ele mordia o rebordo e a bochecha. Ele causava um trauma aqui. E ele, para desviar a mordida, ele cruzava a mandíbula. Você está entendendo? E começou a ter um trauma aqui. Qual foi o tratamento aqui? Foi simplesmente extrair o terceiro molar do lado oposto do segundo molar. E olha aqui, ó, depois sem contenção, sem endodontia, houve perda, houve o arredondamento do ápice, houve uma ligeira perda óssea, mas não foi feito tratamento nenhum. Olha só.
lei diagonal de Tillman ou Stillman. Tillman é para os íntimos, tá? Tá ok, meu amigo? Perfeito. Aqui relacionados com o dente, com a prótese. Esse dente aqui, por exemplo, foi feito o canal e foi colocado uma prótese que dá para ver até pela oclusão que ela estava muito alta, tá ok? E causou um trauma aqui também. Mais o tratamento endodôntico. E esse dente, provavelmente, ele teve fratura, porque essa prótese descolava, trinca, aliás. Porque a diferença da fratura e da trinca é que a fratura, as peças se separam. A trinca é a pior coisa que tem para diagnosticar. Ela está aqui junto. E eu cito... agora vai ser minha vez, Alex. Eu vou tomar liberdade. Já que você deu uma série de exemplos, a trinca, eu falo assim, você já sentou numa tábua de privada quebrada? Então, quando você senta, tudo bem. A hora que você levanta, belisca o traseiro, não belisca? Justamente isso, você faz a força, abre, tirou a força, fecha. E é a mesma coisa nesse caso desse dente aqui. Quando ele mordia, abria, ele parava de morder e fechava. Então dava infiltração aqui, a prótese caía toda hora e causou essa lesão no periodonto total. Isso nunca deu exemplo assim, não. E é agora, difícil você verificar e diagnosticar. Porque às vezes você realmente tem que fazer cirurgia, rebater o retalho para poder... Para descobrir a trinca, né? Normalmente aparece abscesso em terço médio, né? Justamente por causa dessa mastigação da raiz no ligamento periodontal. A prótese solta muito, o paciente tem muita sensibilidade e dor, mas radiograficamente é quase impossível determinar uma trinca. E ainda mais que tiver feito a endodontia e tiver algum pino. Exatamente. Tanto com tomografia também, existe uma dificuldade muito grande. Aqui também, assim como os outros, são todos casos meus, viu, Alex? Então são outras condições. Rapaz, você tem uma vasta... 38 anos, você quer o quê, meu amigo? Por isso que eu te falei. Tem casos aí que eu nunca peguei. Então, mas é por isso que eu tô te falando. A hora que você quiser trocar figurinha, traz uns pendrives que eu te passo tudo. Ah, impressionante. Eu já tô na fase de doar meus casos. São 38 anos, Alex, sempre acompanhado de uma máquina fotográfica. Eu tenho coleções. Parabéns, velho. Naquela época, ter essa consciência que você teve é difícil. Eu tenho coleções de máquinas antigas que os pacientes me doaram. Tenho a Dentalware, tem aquelas máquinas todas. Eu sempre tive máquina fotográfica, eu sempre fui apaixonada por fotografia. Então, quando eu comecei a lecionar, eu já tinha máquina fotográfica toda adaptada para fazer foto de boca, entendeu? Então, aqui tem muitos slides que estão com baixa qualidade, porque fotos com baixa qualidade eram slides que eu reverti para digital, tá? Essa paciente aqui, eu tenho até a história dela para te contar. É bastante interessante. Essa paciente, eu achei estranho, porque uma médica me mandou essa paciente, e essa médica tinha uma irmã que era periodontista. E eu achei estranho porque não mandou para a irmã, né? E esse caso foi interessante porque ela apresentava essas petequias roxas em todo o corpo. E aí eu descobri que ela tinha uma doença que é chamado de granulomatose, tá? Eu não sabia que tinha esse nome aqui. E aí eu fui perguntar para uma médica o que era isso. Ela falou que isso aqui era uma alteração nas hemácias do paciente. O paciente, ela não fazia a coagulação sanguínea, você entendeu? Porque era uma deformidade nas hemácias sanguíneas. E aí, o que acontecia? Esse paciente, ela falou assim, se você fizer uma incisão, ela vai sangrar até nunca mais. Se você fizer uma punção com uma agulha, ela vai sangrar. Eu falei, qual é a condição dessa paciente aqui? Ela falou, ir para o hospital, receber, plaquetas, falei besteira. Receber uma dose de plaquetas e você atendê-la. Ela tinha uma periodontite leve na época. E aí eu cheguei para ela e falei, olha, a situação é essa, eu não vou te atender, a não ser que você assine um termo de responsabilidade e mesmo assim em hospital. Ela falou, não quero, não vou fazer. Alex, eu fiquei sabendo que 6 meses depois... sim, essa paciente teve um filho, quase morreu no parto. Isso antes de você atender? Antes de atender, eu fiquei sabendo todo o histórico dela. Essa paciente, Alex, 6 meses depois... ela numa menstruação, ela veio a falecer. Entendeu? Então, assim, muito cuidado com desordens sistêmicas, principalmente sanguíneas, para você não passar aperto no teu consultório. Qualquer alteração, cara, pede ajuda, pede uma avaliação clínica dos médicos especializados para não ter esses problemas, tá? Aqui são tumores, tá? Que apareceram no meu consultório, infelizmente.
tumores bucais fortes, e eu tive uma experiência há pouco tempo que eu perdi meu irmão, colega nosso, há 6 meses, com câncer de garganta. Não bebia, não fumava, 54 anos de idade. Então, os cânceres bucais têm que ser levados muito a sério, porque são extremamente agressivos, tá ok? Isso aqui, na realidade, eu acho que o que nos compete aqui é simplesmente diagnosticar que tem uma alteração. Não nos diz respeito com relação ao tratamento. Tá? Então, assim, o paciente que tiver uma lesão dessa, se você não diagnosticar, ele não vai te perdoar nunca. Mas se você diagnosticar precocemente, esse cara vai ser eternamente grato a você, entendeu? Porque numa dessas você salva a vida da pessoa. Com certeza. Então, na realidade, eu acho que aqui cabe a gente mais ser um inspetor, tá? Não temos a obrigação de fechar diagnóstico, tá ok? Mas saber encaminhar para alguém. E aqui é outra parte também que, sinceramente, Alex, eu não compreendi direito, tá? Os abscessos periodontais. Primeira coisa, o abscesso periodontal, eu não compreendi, eu acho que está meio mal explicado. O abscesso periodontal, o pré-requisito para o paciente ter um abscesso periodontal é ter a doença periodontal, tanto que o nome fala, abscesso periodontal. Como é que ocorre o abscesso periodontal? Bolsas profundas que estão drenando e de uma hora para outra param de drenar. Seja por uma raspagem feita pelos pacientes, seja porque a bolsa é sinuosa e dificulta a drenagem. Então, isso é um abscesso periodontal em bolsas profundas, normalmente localizado no terço médio da raiz do dente. Tudo bem? Concorda comigo? Agora, que nem eu tive um caso de um amigo nosso, colega nosso, que foi jogar bola e bateu o queixo no chão, a areia acho que estava um pouco dura, ele fraturou a tábua óssea vestibular e ele teve um abscesso. Isso é um abscesso agudo no periodonto, não é um abscesso periodontal. Você compreendeu a diferença? Entendi. E as pessoas confundem isso. O pré-requisito do abscesso periodontal é ter a doença periodontal. Então tem o abscesso agudo, por exemplo, tá? Então, é aquele cálculo que a gente destacou, mas não teve a capacidade de removê-lo. Exatamente. Para fazer a raspagem. Exatamente. Tanto que de vez em quando acontece, né? Principalmente com o aluno, o paciente vem para tratar e volta com abscessação periodontal. É muito Logo comum, após né? o processo de raspagem. Logo após o procedimento de raspagem, entendeu? Então, assim, em pacientes com periodontites, a sebação aguda, tudo bem. Agora, em pacientes sem periodontites, eu não me lembro de impacção alimentar causar abscesso no periodonto. Sinceramente, eu não me lembro de... Pode causar um abscesso gengival, na verdade. Gengival. A gengival é que não tem perda de inserção. Exatamente. É aquele película de camarão, aquela películazinha de pipoca que entra na gengiva. Exatamente. Ou seja, invade o espaço biológico, né? É só isso. Então, ortodontia, cara, eu vou te falar um negócio. Você vai ver um caso de ortodontia aqui, que é assustador, entendeu? E não deu abscesso na paciente. Alterações anatômicas, então, assim, muito esquisito isso aqui, tá? Aumento gengival, pô, o aumento gengival pode ser por uma série de coisas, não precisa obrigatoriamente estar relacionado com abscesso, principalmente periodontal. E as lesões endodônticas? Eles, para deixarem mais a gente confuso ainda, também deram graus para as lesões endodônticas, tá? Então, paciente com dano radicular ou com paciente com periodontite pode ser grau 1, grau 2 ou grau 3, o envolvimento endodôntico periodontal. E em pacientes sem doença periodontal, também grau 1, grau 2 e grau 3. Então vamos ver se a gente entende isso aqui. Grau 1 é quando existe uma bolsa periodontal estreita e profunda por uma profundidade radicular, tá? Então, ou seja, se eu entendi, a drenagem se dá através do ligamento periodontal, ele vai rompendo o ligamento periodontal e sai na margem gengival. Se você sondar todo o dente, não tem perda de inserção, porém, onde existe a drenagem, a sonda entra. Se é que entra, porque é justamente uma superfície estreita e profunda. No grau 2 é quando existe a bolsa periodontal larga e profunda em uma superfície radicular. Ou seja, é aquela drenagem que realmente rompeu todo o ligamento periodontal. Mas é difícil acontecer isso, Alex, porque normalmente, tá vendo? Aqui, ó, estreita e fina, só um grau, só um local que entrou.
Aqui, normalmente, é mais fácil romper a tábua óssea e exacerbar o abscesso endodôntico, tá ok? E o grau 3, bolsa periodontal larga e profunda em 2 ou mais superfícies radiculares. E aí, então, por imagem fica muito difícil você chegar a uma conclusão. Tem que ser a sondagem e olha lá, anestesiando bastante. Na sondagem, anestesia. Fazendo troncolar. É verdade. Então, meu amigo, assim, sinceramente, eu trouxe para vocês aqui, mas eu tinha uma esperança que você me explicasse isso aqui, viu, Alex? Tá ok? Agora, com relação às deformidades mucogengivais, o fenótipo periodontal já foi falado, tá? Aqui está novamente a sonda com a transparência para vocês verem. Isso aqui tudo revisando o que já foi falado. Então, aqui novamente falando do fenótipo, como eu falei para vocês, as retrações gengivais, só para revisar novamente, tipo 1, 2 e 3, podendo ser mais ou menos, dependendo se tem alguma deformidade radicular, tá ok? Então tá aqui os freios, tá? Para vocês entenderem. Olha só esse fenótipo que fininho. Os freios e bridas também. Freios e bridas. Para você ver que fenótipo fininho, que parecia um cálculo subgengival por transparência aqui. A sorte que essa inserção desse freio aqui não estava exatamente sobre esse dente aqui. Ele dificultava a higienização, porque se eu bater aqui, o paciente não higienizava. Mas se a inserção está aqui, essa retração estaria aqui em cima, tá ok? Então tá aqui, só para resumir, tá? Novamente, tudo aquilo que a gente falou até agora. Agora aqui eu acho bacana, eu acho interessante, eu gosto de falar isso, são justamente as forças oclusais. A gente tem a força oclusal traumática, que é aquele paciente, como você falou, normalmente, que faz uma restauração alta ou faz uma prótese alta, como esse caso aqui, que ele colocou a prótese e ele ficou de boca aberta com a prótese, porque ele não conseguia ocluir novamente, teve que fazer um readequamento da oclusão para ele poder fechar. Então esse é o trauma primário, ou também chamado de trauma agudo, que é aquele caroço de azeitona que você morde, dá aquela pancada, aquela restauração que o paciente parece que sente cada vez mais alta na boca. Caroço de goiaba. Caroço de goiaba, exatamente, né? O trauma secundário é um dano que ocorre... Lembrando que trauma não é patologia, trauma é fisiológico. Patologia tem envolvimento de placa bacteriana. O trauma secundário, ou trauma crônico, como queiram chamar também, é quando o paciente sofreu uma doença periodontal muito grande e a própria força de mastigação passa a ser traumática porque ele não tem inserção óssea. Então esse paciente ele pode ter migração dentária justamente devido à oclusão dele e tudo mais. E qual é a situação? Aqui, ó, foi feita uma contenção para aliviar o trauma e olha a recuperação do periodonto, que lindo, Alex. Perfeito, perfeito. Tá bom? Então, e as forças ortodônticas, né, que aí sim, não controladas, podem afetar negativamente o periodonto e resultar em reabsorção radicular, que é o mais comum, tá ok? Porque chega uma hora que a força ortodôntica muito violenta, o que acontece? O poder de destruição óssea é maior do que a formação óssea. Ocorre a hialinização. Exato, isso, essa é a palavra que eu não estava vindo aqui na minha cabeça. Então, o que acontece? O osso que foi necrosado, ele não volta a formar. Então, mas isso em casos muito graves. Normalmente, o mais comum a ocorrer são as reabsorções radiculares. Ocorre uma diferenciação celular, os cementoclastos começam a destruir. A destruir, exato. É quando essa aula de especialização de ortodontia, o que movimenta não é o dente, é o periodonto ao redor do dente. Exato. Eu lembro que quando eu era recém-formado, eu não tinha muita habilidade de fazer exodontia, fraturava alguns premolares, raiz. Eu fazia osteotomia para poder remover essa raiz. Sim. E o ortodontista ficava, meu Deus, quando eu fizer o tratamento ortodôntico, esse dente vai cair no buraco. Mas não. O que movimenta é o periodonto ao redor do dente. Então, quando você exerce uma força no dente, há uma compressão dos ligamentos periodontais da região contrária, em que ocorre diferenciação celular, ocorre a formação de osteoclastos, destruição óssea, e aqui estende os ligamentos periodontais a formação de osteoblastos que formam osso. Então, quando você faz o tratamento ortodôntico numa força constante, essa destruição óssea, essa formação óssea é estável, fica controlada. Exato. Mas a partir do momento
que tem doença periodontal, a formação óssea sempre vai ser menor do que a formação óssea. No caso que o professor Sam está falando, quando você comprime muito, aquele tratamento ortodôntico de 1 ano em 6 meses, que o cara coloca uma força muito grande, então você acaba criando essa faixa de hialinização, que é uma faixa de necrose óssea, em que o dente ele não vai tranquilo, ele salta. Ele fica parado, depois ele salta. Ele fica parado. Então, nesse salto que o dente dá, ele tem uma perda óssea em altura. Também ocorrendo o quê? Esse arredondamento do ápice da raiz, que ocorre a diferenciação celular, que ocorre o cemento oclástico, que acaba destruindo. Quando é uma força leve, essa perda do ápice não é perceptível, mas força muito exacerbada, ela acaba formando. Tem casos que eu tenho que a pessoa só tem menos de 1/3 de raiz. Eu acredito. É porque, assim, tudo funciona na base da tração e da pressão, né? Onde existe pressão, existe a reabsorção óssea, sem problema nenhum. O problema é quando essa pressão é muito violenta sobre a parede, que existe a necrose, porque o quê? E para até a irrigação sanguínea do ligamento periodontal e, obviamente, existe a necrose óssea, como você mesmo falou. Esse trauma secundário é importante, toda vez que o paciente for tratado periodontalmente, que seja muito bem observado e você coloque contenções até provisórias por um determinado tempo para permitir uma recuperação dessa estrutura óssea que foi perdida pela doença, porque se o dente tiver alguma mobilidade e ele continuar sofrendo o impacto, com certeza não existe a reparação óssea, entendeu? E a força excessiva, no caso, como o Alex está falando, justamente vem causar todos esses problemas, ok? E perdas realmente grandes. Eu acho que a reabsorção radicular, Alex, no meu modo de entender, é um problema extremamente grave. O paciente perde um dente rígido por reabsorção normalmente externa, radicular externa, né? E muitas vezes, mesmo parando a força, a reabsorção continua. O único consolo é que é onde reabsorve forma osso, né? Então, não sei se eu estou falando besteira, mas eu acredito que não. E aí, se formar o osso, a gente pelo menos tem mais condições de colocar um implante nesse paciente. Não sei se eu estou falando besteira. Não, tá falando tudo ótimo, tá perfeito. Tá certinho isso, Alex? Tá perfeito. Aqui, meu querido, olha que situação da movimentação ortodôntica. Ó. Repara que o periodonto... São casos parecidos também. Aqui, ó, a crista óssea, olha que reabsorções violentas aqui. Isso aqui é uma aluna, viu, do 2º ano que fez a ortodontia e agora ela tá aqui. Aqui, ó, ela vai ter que entrar em procedimento periodontal, porque ela teve perda óssea, estão observando aqui, ó. Essa periodontal, ela tá com presença de placa bacteriana, sangramento, entendeu? Tá uma doença ativa aqui. Porque aqui, em todas essas situações, por mais que o periodonto dela tenha sofrido, como ela é uma boa higienizadora, não tem sangramento, a sonda não entra, é um periodonto saudável, totalmente saudável. Mas então é assim, quando na classificação eles falam que a movimentação ortodôntica pode afetar o periodonto, afeta devido à reabsorção radicular, que tem o cemento, que faz parte do ligamento, do periodonto de sustentação. Entendeu? Mas assim, com relação ao osso, o consolo é que aqui está formando o osso nessa paciente. Então, no caso, é a colocação do implante. Mas aí eu deixaria esses dentes aí, eu não indicaria para essa. Não, eu sou ousado. Eu também. Tanto que depois, como ela não quer mais saber de aparelho, eu vou comprar aquela contenção de fibra de vidro, não sei o nome comercial dela, mas enfim, e eu vou fazer por trás uma contençãozinha aqui nela, porque ela ficou com a mordida um pouco aberta. O colega ortodontista falou, eu não ponho mais a mão nisso aí não, deixa assim. Deixa. Então não vai interferir na oclusão dela e ela vai permanecer com os dentes dela, esteticamente vai ficar melhor, inclusive, do que usar esses brackets, esses fios aí. São os fatores relacionados à dente e à prótese que podem afetar o periodonto, isso aqui é uma coisa simples, né? Anatomia, fratura, reabsorção, proximidade radicular. Com relação à prótese, que eu não faço, não entendo, não gosto e não quero aprender, tá? São as condições que levam ao acúmulo do biofilme, lógico, restaurações em excesso, tá? Margens de restaurações posicionadas no espaço dos tecidos aderidos intraósseo, no caso da invasão do espaço biológico, procedimentos clínicos
referentes às confecções das restaurações indiretas e hipersensibilidades a alguns produtos químicos que essas próteses podem ter. São justamente alguns metais que são utilizados, principalmente o titânio, e tem pessoas que podem apresentar algum tipo de reação alérgica. Eu até hoje eu não vi nenhum problema com pacientes com relação à alergia a metal. Sinceramente, eu não vi nem com relação ao implante, né, reação alérgica ao implante. Em relação às armações das próteses removíveis, das coroas e próteses totais fixas, o que eu acho assim, o metal tem que estar hiper, ultra, muito bem polido, porque o epitélio juncional é muito safado, ele gruda em tudo. Antigamente, quando tinha aquelas incrustações de ouro e você precisava tirar, a hora que você tirava a incrustação, o paciente sentia dor. Por quê? Porque o epitélio juncional chegava a aderir sobre a incrustação dourada, entendeu? Uma questão que eu queria deixar bem clara aqui, que o que eu vejo, fico muito triste, os profissionais não estão tendo cuidado de botar um fio para afastar aquela gengiva, fazer um preparo bem bonito, fazer uma prótese bem adaptada. Porque, infelizmente, se você vai ver, casos que teriam que fazer aumento de coroa clínica não são realizados. Então, tem alguns colegas que têm que ver esse lado do paciente. Como eu sempre dou uma aula para os meus alunos, eu falo, o paciente que você vai tratar, ele não vai morrer de imediato. Ele vai ficar vivo e tudo que você fizer vai ser comprovado. Então, não vai saber o que você fez. Então, trabalhar com excelência, trabalhar da melhor forma possível. Dinheiro é consequência. Mas você tem que trabalhar com qualidade. Ah, Alex, trabalho com pessoas carentes, com qualidade. Trabalho para plano, com qualidade. Então, eu já trabalhei para PSF, já trabalhei para plano, hoje eu trabalho particular. Foi o mesmo Alex. Eu fui muito criticado por ser um cara que sempre tentou trabalhar com excelência, mas estou conseguindo alcançar meu objetivo. Então, você que está aqui assistindo, chegou até agora esse momento, bote isso na cabeça. For fazer uma restauração, uma prótese, faça bem adaptada, faça perfeito, faça a melhor prótese, a melhor restauração da sua vida. Respeite o espaço biológico, né? Porque esse é o grande problema de colocar uma prótese, depois de um certo tempo aparece, né? O preparo. Lógico, invadir o espaço biológico vai aparecer mesmo. E se ficar só na invasão do espaço biológico, ser uma resposta inflamatória, ainda está no lucro, não é verdade? É isso aí, Alex. Deixa só para lembrar para vocês, é só digitarem isso aqui, ó, no Google, que vai aparecer o download do resumo que os professores da USP fizeram. Só isso, e quero agradecer, tá bom? Então, acabamos aqui de assistir uma verdadeira aula com o José Semi, uma pessoa maravilhosa, descontraída, um excelente profissional, passou uma periodontia de uma forma bem calma, bem tranquila, e qualquer coisa estaremos à sua disposição. Vou deixar aqui embaixo o meu contato, o contato do professor Sani também, e o link da onde a gente tirou, que foram os professores da USP, excelentes professores, conseguiram traduzir e passar de uma forma bem tranquila também essa nova classificação da doença periodontal. O professor Sani com certeza vai ter aqui novas oportunidades para a gente passar. O objetivo desse canal aqui, Sani, é passar uma odontologia tanto para o paciente de uma forma bem tranquila, e muito paciente chegava e falava, não sei escovar os dentes, por favor me ensina. Até colegas nossos, às vezes também. E também passar para nossos colegas essa odontologia também tranquila, bem agradável. Estou tendo a oportunidade de trazer aqui verdadeiros profissionais, pessoas boas, além de excelentes profissionais, pessoas de coração muito bom. Muito obrigado mesmo, Sam, por essa oportunidade. Eu que agradeço, Alex. Foi um prazer enorme ter participado desse seu canal, dessa sua iniciativa. Você é um cara com um futuro brilhante pela frente. Eu desejo que você cresça mais do que você já conseguiu até hoje, justamente por pensar no próximo, pensar no paciente, pensar nos alunos, nos profissionais, divulgando o que existe de atual na odontologia, na periodontia, que no caso é a minha área. Então eu te desejo um futuro brilhante. Você, por ser novo, tem um caminho longo a seguir. Eu já na reta final eu fico emocionado de saber que tem pessoas do teu tipo, jovem, brigando, querendo o melhor para todos. Então eu te desejo o melhor, que Deus te abençoe. Estou à disposição para que vocês puderem e precisarem, eu estou aqui, tá bom? Muito obrigado, viu, Alex? Foi um prazer enorme. Obrigado. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.